Poucas pessoas estão preparadas para ouvir isso. Ser subestimado pode ser uma das experiências mais dolorosas da vida. Não porque alguém duvida de você, mas porque muitas vezes você começa a duvidar de si mesmo. Você trabalha duro, tenta evoluir, busca melhorar todos os dias, mas parece que ninguém percebe. As pessoas ignoram suas ideias, questionam suas capacidades, tratam seus sonhos como algo impossível, agem como se você nunca fosse capaz de alcançar aquilo que deseja. E quanto mais isso acontece, mais cresce uma vontade silenciosa dentro de você, a vontade de provar, de convencer, de mostrar para todos que estão errados. Mas existe uma verdade desconfortável que quase ninguém aceita. As pessoas que te subestimam não são o seu maior problema. A necessidade de convencê-las é. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar igual àquele que causou o dano. E essa frase carrega uma sabedoria que continua extremamente atual. Porque quando alguém te subestima, a primeira reação costuma ser emocional. Você quer responder, quer discutir, quer explicar, quer provar seu valor. Mas nesse momento você entrega algo precioso, sua paz, seu foco, sua energia. Os estoicos entendiam algo que poucas pessoas entendem hoje. Quem passa a vida tentando convencer os outros acaba esquecendo de construir a própria vida. E até o final deste vídeo, você vai descobrir por que ser subestimado pode se transformar em uma das maiores vantagens da sua jornada. E a última lição pode mudar completamente a forma como você reage às críticas, julgamentos e dúvidas dos outros. Então fique até o fim, porque existe uma liberdade que nasce quando você para de buscar aprovação e começa a construir algo que ninguém pode tirar de você. Imagine um jovem chamado Daniel. Durante anos ele estudou, trabalhou e investiu em um projeto que acreditava profundamente. Mas toda vez que falava sobre seus planos, recebia o mesmo olhar. Aquele olhar silencioso que diz: "Isso nunca vai dar certo." Os amigos mudavam de assunto. Os familiares aconselhavam algo mais seguro. Alguns até riam discretamente. No início, aquilo o machucava profundamente. Ele queria convencer todo mundo, explicar seus motivos, mostrar seus resultados, buscar a aprovação. Mas depois de anos tentando fazer isso, percebeu algo. Cada minuto gasto tentando convencer alguém era um minuto que não estava sendo usado para crescer. Então ele mudou. Parou de explicar, parou de discutir, parou de buscar reconhecimento e começou a trabalhar em silêncio. Anos depois, quando seus resultados apareceram, aconteceu algo curioso. As mesmas pessoas que duvidavam começaram a agir como se sempre tivessem acreditado nele. Essa história se repete todos os dias, porque a maioria das pessoas não acredita no potencial dos outros. Acredita apenas naquilo que consegue enxergar. E isso nos leva à primeira grande lição. Quem precisa provar valor já está perdendo. Se você realmente sabe quem é, por que precisa convencer alguém? Se você acredita no caminho que escolheu, por que a opinião de outra pessoa deveria determinar sua confiança? Epicteto ensinava que não somos perturbados pelos acontecimentos, mas pela forma como interpretamos esses acontecimentos. Quando alguém te subestima, a dor não está apenas na opinião da pessoa. Está no significado que você atribui àquela opinião. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar a percepção dos outros. Mas os estoicos faziam algo diferente. Mudavam a si mesmos, porque entendiam que existe uma enorme diferença entre valor e reconhecimento. Valor é aquilo que você possui. Reconhecimento é aquilo que os outros percebem. E nem sempre os dois caminham juntos. As pessoas julgam pela sua versão antiga. Existe outro motivo pelo qual tantas pessoas continuam sendo subestimadas. A maioria não enxerga quem você está se tornando. Enxerga apenas quem você foi. Se você passou anos inseguro, muitos continuarão te vendo como inseguro. Se você passou anos perdido, muitos continuarão te vendo como perdido,
porque atualizar a imagem que temos dos outros exige esforço, e poucas pessoas estão dispostas a fazer esse esforço. Marco Aurélio não gastava energia tentando controlar a opinião alheia. Ele concentrava sua atenção em algo muito mais importante: quem estava se tornando. Talvez você precise fazer o mesmo. Pare de tentar atualizar a visão que os outros têm de você. Atualize sua própria vida. Ser subestimado pode ser uma vantagem. Parece estranho ouvir isso, mas ser subestimado remove uma enorme quantidade de pressão. Quando todos esperam grandes coisas de você, existe cobrança, existe expectativa, existe ansiedade. Mas quando ninguém espera nada, existe liberdade. Liberdade para aprender, liberdade para errar, liberdade para crescer longe dos holofotes. Os estoicos entendiam que as maiores transformações acontecem em silêncio. Antes do sucesso, existe preparação. Antes do reconhecimento, existe disciplina. Antes dos aplausos, existe trabalho invisível. Enquanto muitos estão ocupados tentando parecer fortes, você pode estar se tornando forte. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. O perigo de buscar aprovação. Poucas prisões são tão perigosas quanto a necessidade de reconhecimento. Porque quando seu valor depende da aprovação dos outros, sua paz também depende. Você publica algo esperando elogios. Você apresenta uma ideia esperando aceitação. Você compartilha um sonho esperando incentivo. E quando isso não acontece, sua confiança começa a balançar. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional, porque sua felicidade passa a depender de fatores que não estão sob seu controle. Mas existe uma alternativa: construir uma confiança baseada em princípios, uma confiança baseada em caráter, uma confiança baseada nas suas ações. Quando você faz isso, deixa de depender dos aplausos para continuar avançando. O tempo é o maior argumento. Muitas pessoas desperdiçam anos discutindo, tentando convencer, tentando explicar, tentando provar. Mas existe algo que sempre revela a verdade: o tempo. O tempo mostra quem realmente trabalhou. O tempo mostra quem realmente evoluiu. O tempo mostra quem estava comprometido e quem apenas falava. Por isso, os estoicos não eram obcecados em convencer. Eram obcecados em viver corretamente, porque sabiam que os resultados falam uma linguagem que todos entendem. Uma linguagem que não precisa de justificativas. O poder do silêncio. Vivemos em uma época onde todos querem responder imediatamente. Se alguém critica, responda. Se alguém provoca, reaja. Se alguém ataca, contra-ataque. Mas o estoicismo segue um caminho diferente. O caminho do silêncio estratégico. Não o silêncio da fraqueza, mas o silêncio de quem entende que nem toda batalha merece atenção. Imagine um leão caminhando pela floresta. Os pássaros fazem barulho, os insetos fazem barulho, os macacos fazem barulho, mas o leão continua caminhando, porque ele não precisa responder a tudo. Existe uma força enorme em quem sabe ignorar aquilo que não merece energia, porque atenção é energia, e energia é vida. Cada discussão inútil consome foco. Cada justificativa desnecessária consome paz. Cada tentativa de convencer alguém consome tempo. E tempo é algo que nunca volta. A verdade, que muda tudo. Agora chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Quem te subestima não define quem você é. A opinião deles não é sua identidade. A visão limitada deles não é sua realidade. O julgamento deles não é seu destino. Quando alguém diz que você não é capaz, isso não significa que seja verdade. Quando alguém diz que você não tem valor, isso não significa que seja verdade. Quando alguém diz que você nunca vai conseguir, isso não significa que seja verdade. Significa apenas que aquela pessoa possui uma visão limitada. Nada mais. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. E é exatamente aqui que nasce a verdadeira liberdade.
Quando você para de enxergar a si mesmo através dos olhos dos outros. Quando você entende que sua identidade está nas suas escolhas, nos seus princípios, no seu caráter, nas suas ações, não nos julgamentos alheios. No final das contas, as pessoas sempre terão opiniões. Algumas vão acreditar em você, outras não. Algumas vão apoiar seus sonhos, outras vão duvidar deles. Algumas vão reconhecer seu valor, outras jamais reconhecerão. Mas nenhuma dessas coisas precisa definir sua vida, a menos que você permita. Então, da próxima vez que alguém te subestimar, lembre-se disso. Você não precisa provar, não precisa convencer, não precisa discutir, não precisa implorar reconhecimento. Você só precisa continuar construindo, porque a verdadeira força não está em fazer as pessoas acreditarem em você. Está em continuar avançando mesmo quando elas não acreditam. Comente agora: eu não preciso provar nada. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, existe uma força silenciosa que nasce quando você para de buscar aprovação e começa a dominar a própria mente. Nos vemos no próximo vídeo.